Fala galera do YouTube, tudo bem? Meu nome é Michael Miranda e esse daqui é o MGTC Cast. Como assim MGTC Cast? Como assim? O que é isso? Oh meu Deus! Calma, fique por aí, fique ouvindo ainda. Isso aqui é um episódio de áudio, óbvio, é um podcast que está estreando agora. Eu gravei já há bastante tempo essa entrevista aqui com o Homero Maier, um cara super gente boa que você vai conhecer um pouco mais do trabalho dele aí. Fica aí o filme, exatamente o filme que ele fez e está gratuitamente para assistir na internet aqui no YouTube. Então assista o filme, ouça a entrevista e divirta-se. Olha, entrevista entre aspas, porque na verdade eu não sou repórter nem nada, então sabe qual é que é, né? Vamos lá? Então, boa entrevista! Bom, primeiramente, Homero, muito obrigado por aceitar o convite. E desculpe pelos imprevistos que ocorreram aqui na gravação, porque pra quem não sabe, a gente já gravou tudo isso e agora a gente vai ter que gravar de novo porque deu erro aqui. Windows, né? Sabe como é que é. Isso acontece mesmo. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar do MGTC 42. Mais uma vez também, então, repetindo também. Cara, é um prazer para mim, não só para mim, mas para todo mundo do que participou do filme, que faz parte da Chernobyl Milk. Também responder ao feedback do pessoal, participar desse tipo de iniciativa e com isso também conseguir divulgar um pouco mais o nosso trabalho, né? A gente acredita que é esse tipo de parceria, esse tipo de contato que faz realmente as coisas crescerem, principalmente quando elas estão baseadas na internet, né? Já fazendo a ponte aqui sobre que você citou a Chernobyl Milk, o filme, como surgiu a ideia para criar esse filme, né? Então, eu acho que a melhor forma de responder essa pergunta é explicando o que é a Chernobyl Milk hoje, né? Legal. Basicamente, a Chernobyl Milk ela é um grupo de cinema, ela não é uma produtora. A maioria das pessoas que faz parte da Chernobyl Milk, que todo mundo viu no filme, que participou não só ali da produção, mas atuação, a edição e tudo mais, são pessoas que trabalham juntas todos os dias, né? A gente trabalha na NZN, que é uma empresa que detém aí alguns grandes sites da internet brasileira, e só para você ter ideia, pelos sites da NZN passam 52% dos acessos de internet diários do Brasil. E então são sites bem grandes, né? Só para todo mundo deve conhecer, tem o Baixa Aqui Jogos, o Tecmundo, o Mega Curioso, Tudo Gostoso, Minha Série. E inclusive o ano passado foi comprado também o Super Downloads, que o Baixa Aqui e o Super Downloads eram os dois maiores sites de downloads do Brasil, e o ano passado a Baixa Aqui comprou o Super Downloads também, então hoje faz parte da NZN. Então, uma coisa que é muito importante pra gente é que por causa do ramo da NZN, por causa dos sites da NZN, eles têm uma equipe criativa muito grande, e essa equipe criativa trabalha de uma forma muito dinâmica, com muita liberdade, e principalmente na criação de vídeos para os canais dos sites. E dentro mesmo da empresa, dentro do dia a dia de trabalho, a gente acabou se aproximando, geralmente, à medida que você vai se conhecendo, você vai realizando projetos ali dentro, você vai tendo ideias criativas e viabilizando essas ideias para a empresa. Eu e as outras pessoas que fazem parte da Chernobyl Milk acabamos nos aproximando, e no meio do dia a dia de trabalho, algumas ideias foram acontecendo e a gente percebeu que a gente tinha um potencial ali para reunir essas pessoas e criar algo novo. E como todo mundo ali dentro tinha muita vontade de fazer cinema mesmo, acabou que a gente estava com tudo na mão, vamos dizer assim. E no caso do Slender, principalmente, a decisão de você criar um filme e você disponibilizar direto na internet, ela é muito natural, porque a gente não queria se apropriar de algo que estava acontecendo na internet. A gente queria participar de algo que já estava acontecendo na internet. Então, essa lenda ela já surgiu na internet, ela vem se difundindo na internet, não só no caso, por exemplo, do game independente que saiu ano passado, fez muito sucesso e que a gente gosta muito, e agora a nova versão do jogo está muito legal também, tá muito... E
e a gente sabia que essa nova versão estava para chegar, então era uma coisa que estava gerando uma expectativa, então a gente achava que ia ser legal, ia ser um timing legal de fazer um filme também, mas como a gente estava vendo bastante filme, alguns até mockumentaries também no YouTube, mas tudo mais curtinho, com uma produção pequena, não era uma coisa que você não gerava um engajamento, assim, exceto, por exemplo, os filmes do Marble Hornets, que eram algo bem mais produzido, algo bem profissional mesmo. Isso. Então, mas tendo isso em vista, a gente percebeu que era uma boa oportunidade realmente da gente fazer uma coisa para se divertir, fazer uma coisa que ia ser gostoso de fazer, ia ser um projeto interessante, e a gente tinha as pessoas, a gente tinha oportunidade, a gente tinha locação, e só que, como eu disse, não era para a gente se apropriar do Slender, era que a gente queria participar, a gente queria que todas aquelas pessoas que gostam do Slender, como a gente gosta, tivessem um filme também para ver, principalmente no cenário nacional, porque o cenário nacional geralmente fica muito de fora. Você não vê muita coisa brasileira participando de coisas que a gente vê no Brasil todos os dias. Então, nossa, a quantidade de acessos, por exemplo, quando a gente fazia um vídeo análise, quando a gente fazia uma jogatina, por exemplo, quando a gente falava do Slender no Baixa Aqui Jogos, por exemplo, era gigante, todo mundo gosta. E a gente só tem conteúdo americano, por exemplo. Então, a ideia era realmente você pegar essa história, você pegar esse hype, pegar isso que está acontecendo, que todo mundo gosta, e participar. Então, como eu disse, a ideia era participar. Então, para a gente participar, a gente tem que estar na internet, que é onde isso está acontecendo. Então, desde o primeiro segundo, a ideia era realmente fazer o filme, disponibilizar na internet, e aí deixar ele crescer sozinho. Mas, assim, eu gostaria de saber qual foi o processo para você fazer o roteiro, né? Não só o roteiro, mas toda a parte criativa. Como foi lidar, como foi a parte da produção, assim, fazer a gestão das pessoas, já que você foi o diretor, também foi o roteirista. Qual foi todo o seu processo criativo? Certo. Então, isso é muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso. Porque eu gosto muito de escrever roteiros, assim. E eu escrevo roteiros há muitos anos. Acho que eu comecei a escrever roteiro quando eu era muito pequeno, isso 9, 10 anos, assim, porque eu sempre gostei muito de escrever e eu sempre fui fascinada por cinema desde muito pequena. E, queira ou não queira, eu comecei a desenhar, por exemplo, para poder dar vida para as histórias que eu gostava de escrever. E então eu venho trabalhando com isso, tem alguns curtas já que eu já rodei, tem alguns curtas que alguns amigos meus já rodaram em produtoras em São Paulo, tudo, mas é um mercado muito pequeno, assim, as coisas. Um curta dificilmente, principalmente quando é um curta que não vai para a internet, com o pessoal que tem uma cabeça um pouquinho diferente, que acha que está produzindo ali meio que pelo experimento, tudo. Então, assim, não é um mercado, é difícil de você mostrar seu trabalho. Pois é, então nessa questão agora do Slender, era o nosso primeiro projeto, e por mais que a gente se conheça, a gente trabalhe junto todo dia, geralmente a gente tem aquela rotina do escritório mesmo, assim, né? Então a gente até pira muito junto, tem muita ideia junto, mas dessa vez a gente ia sair dali de dentro e ia fazer algo totalmente novo, totalmente diferente. Foi a nossa primeira tentativa, né, esse filme. Então, quando eu sentei para escrever o roteiro, a minha primeira decisão foi que a gente usaria nossos próprios nomes. Até mesmo porque isso era uma ferramenta para garantir a nossa própria imersão mesmo na história. Porque se eu tiver que mentir o meu nome, por exemplo, e chamar as pessoas pelos nomes que não são delas, isso, se causasse, por exemplo, um milissegundo de confusão na minha cabeça, é uma coisa que vai imprimir, a câmera vai pegar, entendeu? Exato, com certeza. Então, assim, essa foi a primeira decisão. E a partir do momento que eu tomei essa decisão e conversei com o pessoal da equipe, falei que a gente ia representar nós mesmos com o nosso nome e que e o roteiro ia ser construído baseado na nossa personalidade mesmo, todo mundo ficou até um pouco mais seguro, porque a ideia geral foi que a gente vai, vamos dizer, é quase uma semiótica, uma metalinguagem, na verdade. É um grupo de amigos se reunindo, pegando o carro para fazer um filme sobre um grupo de amigos que se reuniu e pegou o carro para fazer um documentário. Então, assim, virou uma metalinguagem mesmo. Então, eu separei primeiro todas as cenas, assim, pelas locações que a gente já tinha,
a partir do momento que eu já tinha uma ideia assim, de qual seria a sequência da história, e fui criando alguns elementos, ou alguns pontos de ligação e alguns artifícios assim, para delinear a trama, eu fui colocando os diálogos no meio da história, e os diálogos eu fui escrevendo muito baseado na personalidade das pessoas mesmo, na forma de falar, na forma de agir, nas dúvidas que cada um tem, e isso trouxe uma naturalidade muito grande. E aí, eu acho que de todos os personagens, apenas o meu personagem é bem diferente da minha personalidade, porque, queira ou não queira, eu precisava de alguém ali para ser muito chato e gerar muito conflito assim, entre as pessoas. Então, o meu personagem, eu acabei, na verdade, até por uma questão de controle. Como ia ser mais difícil, por exemplo, lá na hora que a gente estivesse filmando, que alguma das outras pessoas, digamos assim, desempenhasse um papel diferente, eu acabei reservando isso no meu personagem, porque eu poderia, tipo, tomar essa decisão, eu poderia saber a hora de abalar outro personagem xingando, provocando, reclamando. Então foi uma questão de controle mesmo, assim, o meu personagem é o único que foge da minha personalidade normalmente, né? E, e isso acabou gerando um processo muito legal, assim, na hora de filmar mesmo. Porque as pessoas pegavam suas falas e virava até piada. Às vezes, por exemplo, no caso do Matheus, o acúmulo de palavrões seguidos, assim, numa mesma frase, uma coisa que ficou bem divertida, porque as pessoas volta e meia reparam isso, de vez em quando, de ele falar uma frase com muito palavrão, assim. Então, esse tipo de coisa ficou bem legal, assim. E algumas pessoas agiram de uma forma muito natural, outras pessoas, elas começaram a entrar no filme, começaram a entrar no personagem ao longo do processo, assim, mas eu acho que no decorrer da filmagem isso passou a naturalidade que a gente queria. Acho que foi bem interessante. Então, realmente, assim, ao meu ver, você tá de parabéns, porque isso era uma dúvida Obrigado. que eu tinha, que eu não sabia se eram atores ou não, e agora sabendo que não são atores, são pessoas que você conhece, você teve essa preocupação no roteiro, de fazer essa caracterização das pessoas, né, da personalidade das pessoas, para assim começar a fazer um trabalho de estudo de personagem, na verdade de montagem de personagem. Eu vejo que ficou muito bacana. Realmente eu não noto. Quando eu assisto, na verdade eu me convenci, né, da situação. Então, parabéns, cara. Emendando aqui a pergunta, qual ou quais foram as situações mais difíceis, né, que você passou nesse processo de fazer o filme? Vamos ver, eu acho que foi conciliar o filme com a nossa rotina mesmo. Foram 4 diárias de filmagem, foi na verdade 2 diárias um final de semana inteiro, assim, um sábado e um domingo inteiros, e 2 madrugadas dentro da semana. Da semana. Então, significa assim, a gente passou o final de semana inteiro filmando, e aí trabalhando no nosso ritmo que é puxado durante a semana, e aí durante a mesma semana a gente teve que passar 2 madrugadas no local também. E é um local agradável, você... E, então, assim, foram 2 madrugadas sem dormir, e depois um final de semana muito puxado, durante uma semana muito puxada. E eu acho que isso até foi interessante na hora que você começa a avaliar o filme, que você vai vendo o cansaço e o descontentamento no rosto das pessoas. Então, queira ou não queira, a gente passou realmente por uma semana muito puxada, a gente passou por uma rotina muito puxada, e aconteceram coisas durante esse período que também abalaram um pouco o pessoal. Por exemplo, o pai da Mariana faleceu durante o período de filmagem. Aí a gente teve que, o último dia de filmagem, ele aconteceu uma semana depois, para dar um tempo para ela, porque ela voltou para cidade e tudo. Então, assim, essas coisas, pequenos detalhes assim que abalaram as pessoas, mexeram muito com a gente emocionalmente mesmo. E queira ou não queira, a gente sabia que a gente ia se deslocar a partir das 9, 10 horas da noite, para passar grande parte da madrugada num lugar que é extremamente hostil, vamos dizer assim. Mas aquela fábrica funciona? O que ela é? É uma usina de asfalto, fica na metropolitana de Curitiba. Que, assim, é um lugar que funciona. Então, durante o dia tem gente trabalhando lá, eles são
fabricando peças de concreto, de asfalto e outras coisas assim. Só que o lugar ele não é cuidado, assim, ele tem particularidades, assim, como a própria cozinha que você vê no filme, que é um lugar real, as pessoas vivem, é real. Aquela geladeira existe, não com aquelas coisas dentro da geladeira que a gente fez, mas a bagunça que tem ali, aquela bagunça é real. Então ele tem pequenos elementos e algumas salas ali que são assustadoras de verdade. A gente não precisou produzir tudo, sabe? A locação garantiu uma textura única para o filme, assim. E se a gente realmente precisasse produzir todo aquele cenário, o nosso trabalho de produção teria que ser muito maior, o tempo seria muito mais longo, né? Então, eu acho que nesse quesito, assim, passar as madrugadas naquele lugar, conciliando isso com a nossa rotina de trabalho, e não só passar a madrugada naquele lugar, assim, mas passar a madrugada e fazer aquilo ser produtivo, mesmo com todo mundo cansado, mesmo com algumas coisas que abalaram o pessoal, eu acho que foi o maior desafio, porque, principalmente no meu caso, a minha maior dificuldade é que eu tenho que ser chato bastante para fazer todo mundo trabalhar quando eles estão cansados, mas eu ainda tenho que manter, tipo, meio que a motivação do pessoal em alta, assim. O legal é que eu trabalhei com uma equipe muito boa, né? Todo mundo que estava ali estava com muita vontade de fazer. Então isso facilita muito o trabalho do diretor. E o fato de que a gente estava interpretando nós mesmos facilitava ainda mais, porque a gente podia fazer uma leitura do roteiro, e aí, a partir do momento que a gente faz uma leitura, ninguém precisa decorar seu texto, porque a gente já está falando mais ou menos o que a gente falaria. Então, por mais que a pessoa esqueça o texto, ela pode se manifestar do jeito que ela se manifestaria, e aí tá tudo tranquilo. Então, a cena fica um pouco mais rica com isso mesmo. Eu acho que, realmente, a maior dificuldade foi conciliar isso na nossa rotina. Porque, no resto, o processo foi muito bom, foi muito natural. Então, Homero, uma coisa que eu senti falta foi o making off, né? Então eu Foi. gostaria de saber por que vocês optaram por não fazer. Então, o making off, cara, foi uma coisa que a gente também, quando decidiu que não seria feito, quando a gente tomou a decisão que não seria feito o making off, a gente sentiu que isso traria uma perda muito grande. Porque, pô, é legal você mostrar pelo que você passou, é legal você mostrar por trás das câmeras o que tinha também. Porém, queira ou não queira, a gente lidou com uma equipe bem reduzida. Uma das coisas que mais, vamos dizer assim, que mais me preocupava era a ideia de que se eu tiver mais gente do que só as pessoas que estão ali imersas na história, eu vou ter um degrau a mais para passar para fazer esse filme. Então, a decisão foi que como o que está sendo filmado e o que é o filme é o que está aparecendo na câmera, que está na mão dos atores, o ideal seria que a gente estivesse lá sozinho também. Então, se a gente estivesse trabalhando e produzindo making off, a gente precisaria no mínimo de mais uma pessoa e mais uma câmera. Então é uma pessoa que está ali filmando quando a gente está se preparando, ou ele tem que ficar escondido, ou qualquer coisa na hora que a gente está filmando de verdade, porque a gente perderia aquela naturalidade, inclusive, de poder virar a câmera para onde quisesse, entendeu? Queira ou não queira, o cinema, ele vamos dizer, 2D. Eu tenho um cenário e a minha câmera está virada para esse cenário, e atrás do cenário eu tenho uma equipe de produção inteira. Atrás da câmera eu tenho uma equipe de produção inteira. No nosso caso, a gente tinha uma imersão 3D. Em qualquer momento que o ator quisesse, ele podia virar a câmera, ele podia mostrar o que ele quisesse. Porque isso era o ambiente onde a gente estava. A textura estava por todos os lados. As coisas bizarras, as coisas nocivas, as coisas misteriosas estavam por todos os lados. Então a gente tinha muita liberdade de trabalhar com a câmera. E um dos receios que eu tinha é que se a gente levasse uma equipe para fazer making-off, ou pelo menos uma pessoa para fazer um making-off, ou qualquer coisa assim, a gente perderia um pouco essa nossa naturalidade. A gente teria que planejar um pouco mais as coisas, e a gente também teria uma preocupação a mais de ter uma pessoa, digamos assim, naquele local que não poderia aparecer no filme, entendeu? Então, como já era uma rotina reduzida e uma equipe reduzida, a opção foi que a gente realmente priorizasse o filme e priorizasse a naturalidade mesmo. Então, a gente sentiu um pouco por não fazer making-off, mas na hora a gente decidiu que era melhor a gente priorizar o filme. Então vamos lá. Uma pergunta que eu não sei se você vai poder responder,
E aí, tem projetos novos? O que tem por vir? Tem novidades? Como vai ser? Qual vai ser? Então, claro, posso falar com certeza. Bem, em primeiro lugar, sim. Haverão novos projetos da Chernobyl Milk. Inclusive, o Slender não foi o nosso primeiro projeto, digamos assim, a entrar em planejamento. Ele foi o segundo ou terceiro projeto, mas de certa forma ele era o projeto que tinha o timing ideal. Então ele foi priorizado e a gente fez ele primeiro. O primeiro roteiro que a gente começou a trabalhar começou em setembro do ano passado e eu terminei o roteiro antes do final do ano, na época que a gente começou a pensar no Slender e a gente resolveu priorizar o Slender. Então a gente tem um roteiro pronto, é um outro filme que a gente só precisa decidir realmente se a gente vai fazer um filme só ou se a gente vai separar ele em episódios e colocar ele como uma minissérie no nosso canal. E ele brinca um pouco com filmes policiais, assim, meio que década de 80 e coisa assim. Então é bastante efeito especial, é bastante tiroteio, luta, violência, bastante trabalhosa. Só que a ideia é bem aquela, assim, é você colocar uma situação, que nem eu falei, filme policial década de 80. Você cria ali uma situação para reunir um grupo de personagens que são, embora você esteja fazendo um filme de ação e tudo, ele tem um tom de humor mesmo nos personagens, eles são um pouco mais divertidos, interessantes, até mais excêntricos e caricatos. E esse roteiro tá bem legal, assim, é uma coisa que eu acho que a gente vai começar a trabalhar nos próximos meses. E tem também alguns outros projetinhos um pouquinho diferentes, que são trailers falsos e filmes bem curtinhos mesmo, que a gente tem algumas ideias, a gente tem alguns roteirinhos já prontos e a gente tá só esperando passar agora esse trabalho que a gente está fazendo agora, que na verdade um trabalho que eu não posso falar muito, mas que é pro Baixa Aqui Jogos. É um filme pro Baixa Aqui Jogos que a gente está produzindo, que está bem legal também, e a gente está esperando passar para a gente começar o próximo da Chernobyl Milk. Então, assim, tem roteiros, tem projetos e tem projetos diferentes. Não só filmes grandes, não só filmes de terror, mas também, tipo, filmezinhos com mais humor e mais curtinhos, que a gente quer produzir e até para testar, assim, para ver qual que é a recepção disso também no nosso canal, né? E, com certeza, ao longo desse ano tem muita coisa nova que vai aparecer. E por fim, para finalizar, e fixar na cabeça da galera aí que tá ouvindo, já ia falar que tá assistindo, que tá ouvindo, tem uma última pergunta para você. Quem é Homero Maier? Então, eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que qualquer pessoa responde e talvez as pessoas levem a vida inteira para conseguir responder. Mas, em resumo, eu acho que, cara, eu sou uma pessoa que é apaixonada pela criatividade, assim. Como eu comentei na hora que eu estava falando sobre o roteiro, eu gosto de escrever desde muito cedo e comecei a desenhar por causa que eu gostava de escrever. Então, desenhar para mim sempre foi uma forma de dar vida para as histórias que eu gostava de criar. E com o passar do tempo, eu fui crescendo, fui mudando, mas eu sempre fui mantendo essa veia criativa, assim, muito como uma prioridade muito grande na minha vida. Tanto que a minha carreira ela é feita em cima de direção de arte até hoje, né? Na NZN hoje, eu trabalho com infografia, design editorial, mas eu dirijo a equipe de design da NZN ali, que trabalha em todos os sites, e trabalho muito próximo com o pessoal ali da equipe de vídeo, com a equipe de redação, e na verdade eu faço um meio de campo muito grande de toda a parte de arte dos sites da NZN, né? Mas durante toda a minha carreira eu sempre trabalhei só com a parte criativa mesmo. Para você ter ideia, só com direção de arte eu trabalhei em publicidade, trabalhei em cinema e trabalhei com produção de jogos. Então, já morei e trabalhei com produção de jogos em Vitória, em Campinas e em São Paulo, e trabalhei com cinema numa produtora de cinema em São Paulo também, na parte de direção de arte. E direção de arte para publicidade, trabalhei em diversas agências de publicidade. Então, assim, sempre me mantive na parte, digamos, criativa mesmo,
e sempre com a parte de direção de arte, e escrever sempre foi um hobby. Então, já escrevi alguns curta-metragens, já tenho alguns curta-metragens filmados. Estudei na Academia Internacional de Cinema, na época que ela ficava em Curitiba, antes dela mudar para São Paulo. Fiz bastante amigos lá e tenho essas amizades até hoje, trabalhando com cinema, trabalhando em produtora de cinema. E, cara, sempre valorizei isso, sempre tive a vontade de trabalhar com cinema aqui no Brasil, mas eu acho que hoje eu estou encontrando o cenário ideal para produzir cinema autoral, vamos dizer assim. E até teve um comentário no site que o cara, ele falou que o nosso filme, ele era, como que era? Eu não lembro exatamente o termo que ele falou, mas ele é um filme autoral mainstream. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque a minha vontade sempre foi fazer isso, sabe? Fazer um filme que ele é pro mainstream, ele é para todo mundo, vamos dizer assim, mas ele tem uma alma, sabe? Ele tem algo autoral, ele tem uma identidade, uma criatividade própria, assim. Então, usando esse comentário ali do filme, eu acho que eu gosto do mainstream, eu gosto de algo para todo mundo, eu gosto de criar para que as pessoas vejam. E eu acho importante que tenha identidade. Eu não quero que os filmes sejam só uma fórmula que envolvam, por exemplo, uma série de ações ali que eu sei que, entre aspas, vendem. A ideia é que ele toque de alguma forma as pessoas e que ele tenha um pouco de alma, assim, ele tenha identidade própria. Eu acho que isso que para mim, não só no filme, mas em qualquer parte do meu trabalho, durante toda a minha vida, eu sempre priorizei que tivesse uma identidade forte, que fosse uma coisa que tivesse um conceito legal, assim. E eu acho que, em relação a responder quem eu sou, cara, eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu acho que eu sou uma pessoa que é apaixonada por criatividade, mas que gosta de que as coisas tenham um conceito, que gosta que tenha algo por trás, que seja planejado, que seja, sabe, que tenha uma profundidade mesmo. Obrigado, galera. Essa foi a entrevista. Ficou um meio corte seco no final, mas é porque eu estava com bastante problema na hora da captação e não consegui salvar essa parte final, mas ele agradeceu pela participação e disse que fiquem à vontade para assistir e comentar lá no filme Registros Secretos de Serra Madrugada. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Para você que gostaria de dar algum tipo de feedback pra gente, pode comentar aqui. E-mail eu acho um pouco desnecessário por enquanto, não temos e-mail ainda, mas é isso aí, compartilhe, coloque o seu gostei e comente e até semana que vem. Muito obrigado e tchau, tchau, galera!